Olá, aluno, professor Fernando. Hoje nós vamos falar de moléculas, átomos, matéria e suas propriedades. O átomo ele tem uma estrutura, bem conhecida. Então a estrutura do átomo é a seguinte: ele apresenta prótons e nêutrons no núcleo do átomo e apresenta os elétrons ao redor deste núcleo. Então, fazendo seus movimentos, no caso, movimentos circulatórios e elípticos pelo modelo atual. As partículas e suas características. Então, nós temos as três principais partículas. Existem outras partículas que foram descobertas, porém, os cientistas ainda não colocaram essas partículas como partículas principais. Então, as principais são quem? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, eles apresentam característica. Por exemplo, o próton, ele tem a massa relativa dele, a massa 1, e a sua carga também 1. O nêutron apresenta a massa 1 e a carga 0. Os prótons e os nêutrons se encontram no núcleo do átomo. Na eletrosfera, você vai ter o elétron. Então, o elétron ele tem uma massa que nós chamamos de massa desprezível, que é praticamente zero. A massa dele é como você pegasse aí 1 e dividisse por 1836. Isso quer dizer o quê? Que a massa do elétron é 1836 vezes menor do que a massa de um próton. Então, como vai dar 0,000 alguma coisa, então a massa é muito pequena. Então, nós falamos que a massa do elétron é desprezível e a sua carga relativa é menos 1. Quando nós temos, então, o átomo, então nós temos os átomos, vamos supor, de hidrogênio e átomo de oxigênio. Então, quando esses átomos se ligam, eles formam a molécula. Então, molécula é uma união de átomos, sim. E molécula também é a menor porção de uma substância que ainda conserva as propriedades desta substância. Como, por exemplo, você pega aí a água. Então, você tem um copo com água, substância. Se você pegar a menor porção desta água, mas ainda essa menor porção apresenta a mesma característica de onde ela foi retirada, então essa menor característica nós chamamos de molécula. Então, molécula é a menor porção de uma substância que ainda conserva as propriedades dessa substância. Se você pegar, por exemplo, molécula de, sei lá, de açúcar, então se a menor porção apresentar a mesma características, as propriedades, mesmas propriedades do total, nós vamos chamar de moléculas, ok? Propriedades da matéria. Então, nós vamos trabalhar com a propriedade da matéria. Para começar, tem que falar o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e contém massa e volume. Então, os átomos, a matéria é constituída de átomos. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e contém massa e volume. Se você pegar, por exemplo, uma árvore, é matéria. Então, tudo que ocupa lugar no espaço, a árvore ocupa lugar no espaço. Tem massa? Tem. Tem volume? Também. Então, é matéria. E nós temos as propriedades das matérias. Essas propriedades são características. E essas propriedades elas podem ser propriedades gerais, observadas em todas as matérias. Quer dizer, em toda matéria que você observar essa propriedade vai ser a mesma coisa. E propriedades específicas, aquela que vai estar relacionada somente a alguns grupos de matéria. Vou dar um exemplo aqui bem legal. Então, se você pegar um ácido, ele tem característica que, vamos botar aí, que a água não tem.
Então são propriedades específicas e não gerais. Propriedades gerais é aquilo que vai ter em qualquer matéria, independente do que você vai estar relacionando. Está relacionando. Vai ter em um, vai ter em todos. Propriedades gerais, vamos lá, ó, massa. Então toda matéria tem que ter massa. Então massa é a quantidade de matéria. E nós temos vamos dizer assim, nós trabalhamos com a unidade principal em quilograma. Mas essa massa também pode ser analisada em gramas, miligramas, centigramas, enfim. Aí nós vamos ver mais para frente essa transformação de unidades. Mas geralmente a massa é trabalhada com quilograma. Você vai lá na balança, depois de comer pra caramba, vai lá pesar para saber quantos quilogramas você tem, né? Então, a massa é a quantidade de matéria. Não confunda com peso. O peso é a força que o corpo exerce sobre a Terra, que está relacionada à gravidade. Então, se você for para um lugar que tem uma gravidade menor, você vai ficar mais leve, mas você não vai perder a massa que você tem. Volume. Então, no volume, o que é um volume? O volume é o espaço que a matéria ocupa. Então, eu quero comprar um refrigerante 2 litros. Isso é o volume. Ali dentro daquela garrafa vai ter 2 litros da matéria que você quer, que é o refrigerante. Mais uma propriedade geral da matéria. Então, mais uma, tá aí, ó, extensão. Então, propriedade que uma matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Então, toda matéria que ocupa um lugar no espaço corresponde ao seu volume. Olha a definição lá de matéria que eu fiz. Então, se você está aí de frente com a piscina, então você vai olhar para a piscina, você vai falar assim, ó, a piscina tem 5 metros cúbicos. Opa, legal. Mas também você pode falar que essa piscina, ela tem o valor em litros. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, você pode dizer que sua piscina tem 5 metros cúbicos ou 5.000 litros. Inércia. Essa aqui é legal, né? Quando você está dentro do carro, por exemplo, você está andando com o carro, com seu pai, né? Ou qualquer coisa assim. Quando ocorre de acelerar o carro, você, principalmente se for dar aquela pisada, né? Aquela chamada para fazer uma ultrapassagem. Você gruda no banco do carro. Isso é a inércia. Mas se frear muito brusco, você vai à frente. O seu corpo vai ser projetado. Isso é inércia. Por quê? A tendência dos corpos é se manter parado ou em movimento em uma trajetória reta. Você está descendo a ladeira, trajetória reta, está descendo a ladeira. Se você frear, você vai ser projetado para frente. Você desceu a ladeira, tudo bem, agora você vai subir a ladeira com o carro. Então, se você subir a ladeira, você vai ser projetado para trás. Mas a trajetória, mesmo que é uma ladeira, né, que é um morro, a trajetória é reta. Então, a tendência dos corpos de se manter parado ou em movimento em uma trajetória reta, nós chamamos de inércia, muito comum dentro do ônibus. Né? O motorista dá uma freada, você vai lá para frente. Aí o bicho dá uma acelerada, você vai lá para trás. Certo? Outra propriedade geral é a impenetrabilidade. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Essa frase você conhece lá do Fundamental 1. Né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se você olhar aí o Garfield, ele está pulando, né? Dentro da cesta de roupa. Quando ele pula, a roupa é projetada. Mas por que isso? Porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É aquela hora que você está lá, né? Vamos supor, a pessoa está tomando sol e você quer sacanear com ela. Então você vem correndo, né? Pula, fecha, encolhe o corpo e dá uma porrada na água. Quando você dá essa porrada na água, a água vai ser projetada para cima da pessoa. Então, impenetrabilidade. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. É mesmo quando você pegar um copo d'água
e colocar gelo ali dentro, o volume de água vai aumentar. Aí você vai lá, vou fazer a propaganda aqui, né? Você vai lá no Burger King e tem a mania de encher o refrigerante de gelo. Então, se você botar muito gelo, você vai ocupar pouco espaço com o refrigerante. Você vai tomar mais água do que refrigerante. O refrigerante vai ficar aguado. Então, coloca uma quantidade suficiente de gelo, uns 2, 3 dedinhos, naquele copão, e o restante você completa com refrigerante. Porque senão você vai colocar muito gelo. E aí a tendência parece, nossa, eu tomei aquele copão todo de refrigerante. Você tomou nada. O gelo vai ocupar o espaço. E quando ele for derretendo, ele vai se misturando com a água, ficando aquele troço aguado, que você acha maravilhoso. Legal? Então, na hora que você for tomar refrigerante e vai colocar gelo, lembra da propriedade geral da matéria, impenetrabilidade. Muito legal. Então, apresentam a compressibilidade, então eles apresentam o volume reduzido a uma determinada pressão. Você tem um êmbolo de uma seringa, né? Então, você está vendo aí, quando há um espaço maior, as moléculas ficam mais afastadas. Quando você comprime esse êmbolo, né, da seringa, você vai aproximar as moléculas. Isso acontece no pneu de carro, pneu de bicicleta. Né? Tanto que o nome do aparelho é compressor. O compressor é que vai fazer a compressibilidade do gás. Os gases adoram compressibilidade, eles adoram. Então, quando você coloca lá o bico lá do compressor, né, bota no bico do pneu, então ele vai pegar um volume muito maior e vai colocar numa área muito menor. E aí você vai aumentar a pressão. Você tem que aumentar a pressão para que as moléculas se aproximem bastante. Elasticidade. Essa aí também todo mundo conhece, porque todo mundo tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, um volume muito grande, você guarda naquela borrachinha. A elasticidade é a propriedade de um corpo voltar à sua forma inicial após cessada a força que estava sendo submetida. Vamos supor, você está esticando, agora você na imagem aí, ó, uma pessoa estica de um lado, a pessoa estica do outro. Aí vamos supor que um solta a borracha, então ela vai de sentido contrário. Se você solta, ela vai para o outro lado, porque a força está sendo exercida, vai deixar de ser exercida, então essa força ela vai voltar para o estado original. Então quando ela volta até com uma energia muito forte, pode até machucar. Então a elasticidade é essa propriedade de um corpo voltar à sua forma inicial após cessar uma força que está sendo submetida. A indestrutibilidade, que é a matéria é indestrutível. Como assim? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Uma vez que você queima madeira, então vai ocorrer a transformação da matéria. Então a química, por exemplo, é a ciência das transformações. Nós vamos estudar as transformações. Se você pegar um copo com água e botar sal, botar açúcar, você está transformando. Você não está destruindo o sal, você não está destruindo o açúcar ou destruindo a água. Você está transformando. Então nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então isso é o princípio da indestrutibilidade.